O Ibovespa terminou o mês de junho com uma queda de 11,5%. Se esse cenário está te preocupando, confira no programa de hoje quais são os caminhos para enfrentar esses tempos sombrios e, claro, quais são as ações mais recomendadas para o mês de julho que acabou de começar. No mês de julho, temos muitas mudanças nas carteiras recomendadas pela Nuinvest. Tem saída de Melios da carteira de Small Caps, redução da Petrobras da carteira de dividendos, mas é preciso manter um pouco de calma e antes de sair por aí, mudando suas posições, a gente precisa entender melhor o que está por trás dessas mudanças dessas carteiras e por que elas são necessárias. E para esclarecer todos esses pontos aqui hoje, a gente tem a participação do Murilo Breder, analista de investimentos da Nuinvest. Murilo, tudo bem contigo? Olá, Érica, olá, investidores. É isso, na medida do possível, tudo bem sim, né? O mês de junho bastante ruim para a Bolsa Brasileira de uma forma geral, o primeiro semestre também ruim, né? Não só para a gente, mas para o mundo todo. O SP500, que é a Bolsa Norte-Americana, por exemplo, teve o pior primeiro semestre desde 1970. O Bitcoin também caiu para caramba, por exemplo. E as ações brasileiras acabaram, né, sem escapar disso e caíram também aqui no primeiro semestre e no mês de junho, principalmente, né? Um mês bastante ruim. Agora, vamos comentar se esse fundo do poço chegou ou não, né? Quão próximo a gente pode estar dele. A gente sempre fala que as coisas são cíclicas. Será que está chegando a hora desse ciclo finalmente se inverter e algumas ações voltarem a andar por aqui? É isso que a gente vai comentar no programa de hoje. É isso aí, então. Mas antes da gente começar a falar das mudanças, Murilo, eu queria que você explicasse para a gente como é que os indicadores que são as referências das carteiras, que vocês indicam, aí no caso a gente fala do índice de small caps e do índice de dividendos, como é que eles se comportaram nesse primeiro semestre do ano? Perfeito. Então, assim, primeira coisa é que já estava muito barato. O primeiro gráfico que eu gostaria de colocar na tela é um gráfico que já passou por aqui no programa anteriormente. É um gráfico do preço-lucro do índice de small caps, o SMLL. E nele a gente consegue ver que esse é um gráfico que nem está colocado o mês de junho na conta, tá? A gente, lá na época de abril, já via que o índice SMLL já negociava nas mínimas históricas de preço-lucro. Então já parecia estar bastante barato. E o que a gente viu agora recente foi uma queda ficou ainda mais barato. Né? Quando a gente faz um comparativo, e aí acho que esse é um outro gráfico que a gente pode mostrar aqui na tela, é a evolução dos retornos do IDIV, do IBOV e do SML, o índice de small caps, ao longo dos últimos meses. Especificamente, esse segundo gráfico, na verdade, eu gostaria de mostrar aqui, ele mostra a rentabilidade de dezembro de 2021 para cá. E vejam como o IDIV está no terreno positivo, né? Está subindo 6% nesse período, enquanto o IBOV cai 3% e o índice de small caps cai 16,6%. Agora, ampliando ainda mais esse horizonte, pegando desde junho de 2021, a gente vê aí sim todos os índices caindo, inclusive o IDIV, que no período cai 6%, só que repare, né, o relativo, como o IDIV está caindo bem menos do que o IBOV, que cai 22% no período, e o índice de small caps 39% de queda, né, uma distribuição de valor muito grande aqui. A carteira de dividendos, por exemplo, a gente está abrindo bastante distância para o IBOV, né, para o Ibovespa nessa queda, porque são empresas que a gente sempre fala, é uma seleção natural, são empresas mais resilientes, que geram caixa, pagam dividendos. Nesse momento de maior indefinição, de mais incerteza, se vai ter recessão ou não no mundo, nos Estados Unidos, enfim, os investidores migrando para esses ativos mais defensivos, a carteira de dividendos, por exemplo, é que está segurando a onda. Por outro lado, a de small caps é que está mais sofrendo nesse exato momento. Tá? Então, as coisas são cíclicas aqui. Essas duas carteiras, por mais que sejam tocadas pelo mesmo analista que vos fala, elas têm performances bastante diferentes porque elas estão em momentos dos ciclos diferentes. Então, um investidor que está buscando um pouco mais de calma, de tranquilidade nessa hora, na medida do possível, a dividendos é que vai te trazer um pouco mais disso. Agora, onde é que está o potencial ali de alta? Os ativos amassados estão nas small caps, tá? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. O investidor que está entrando na dividendos e a gente está abrindo distância para o IBOV, como eu comentei, o que é excelente, né? Na medida do possível, óbvio que está caindo a carteira, mas caindo menos, então a gente está conseguindo se defender na dividendos.
o investidor tomar cuidado com essa perpetuidade, né, de querer propagar isso para sempre e esquecer que as coisas são cíclicas. Então, qual que é o momento atual da Bolsa, quando a gente vê aí toda essa questão dos gráficos que eu já mostrei, preço-lucro e comparando IDIV, IBOV e Small Caps nos últimos meses? Quem está na crista da onda hoje, na medida do possível, né, é o IDIV, são as empresas pagadoras de dividendos, que têm se mostrado mais resilientes e estão caindo bem menos do que a média de mercado. Na outra ponta, as small caps. Então, assim, em algum momento do futuro, né, daqui a 6 meses, um ano, por exemplo, quando esse ciclo da alta de juros finalmente terminar, a inflação controlar, eventualmente a Selic começar a cair, eu acho que é aí que a gente vai ter uma inversão. Então, inclusive nos relatórios eu comento sobre isso. Investidor de dividendos ainda que a carteira esteja performando bem, né, na medida do possível, a gente se defendendo, caindo menos do que o mercado, isso não cometa esse erro de propagar para sempre isso. Uma hora isso vai se inverter e já estava muito barato, o preço-lucro das small caps na mínima, mês de junho o índice caiu mais ainda, então ficou ainda mais barato. Então, enfim, é hora da gente. É aquele famoso som dos canhões que o Buffett fala, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É acho que a famosa frase do Buffett. Então, o som dos canhões está por todo lado, né? Então, está na hora de comprar, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente vai passar, o momento de incerteza continua, tá, para essas empresas. Então, não dá para falar que é agora, bateu, vai subir, mas já estava barato e ficou ainda mais barato. Então, para o investidor de longo prazo, é manter aquela disciplina de seguir aportando e fechar o home broker e ir trabalhar, porque senão, né, ficar vendo bolsa aqui todo dia dá um pouco de estressezinho desnecessário na vida do investidor de longo prazo. Bom, agora a gente entendeu melhor, né, como é que está o cenário atual, digamos assim, e a gente pode entrar um pouquinho mais nos detalhes aí das mudanças das carteiras. E para a gente começar, então, vamos falar sobre as carteiras de dividendos. Bom, Murilo, e aí, resumindo um pouquinho de qual foi a mudança e as mudanças, né, da carteira de dividendos, você reduziu a participação da Petrobras nesse mês, agora para julho. Era um papel que você até comentou com a gente que decidiu manter no mês anterior, né, no mês de junho, mas que poderia haver aí qualquer mudança, principalmente por conta dessa instabilidade em relação aos nomes, aí quem comanda a empresa, a política de preços, né, dos combustíveis, enfim. Eu queria que você explicasse para a gente o que de fato fez com que você decidisse aí tomar essa decisão de alteração, de diminuir um pouquinho aí da participação da estatal. Controle de risco, pura e simplesmente, né? A vida da Petrobras ganhou um novo capítulo no mês de junho com a renúncia do José Mauro Coelho, 3 dias depois de um novo reajuste de preços e aí em meio à pressão do Planalto. Então, isso trouxe ainda mais incerteza e mais volatilidade para as ações, que já estava em processo, né, do novo indicado ali, do Caio Mário Paes de Andrade, e ainda não tinha sido concluído o processo dele. Então, e aí no meio dessa história de petróleo para cima e reajuste no preço dos combustíveis, começaram a surgir um monte de ideias não muito bem elaboradas, como o CPI da Petrobras, o tal do fundo de estabilização que não avança, até repensar em reestatização de refinaria, tá? É uma ideia que foi cotada. Uma dessas ideias, inclusive, foi a taxação da exportação de petróleo, já que a Petrobras é uma grande exportadora. Isso, na verdade, acabou afetando as Junior Oil Companies, principalmente. A gente que tem 3R Petróleo na carteira de Small Caps, isso foi bater lá nela, né? Não só a 3R, mas PetroRio, PetroRecôncavo. Essas empresas sofreram com esse risco de taxação de exportação, porque a 3R, ela tem a expectativa de exportar 90% do que produz. Então, taxar isso é muito prejudicial para a companhia, né? Isso não foi muito para frente ainda, tá naquela discussão, enfim. E o problema é esse, assim, tem várias ideias, não existe um consenso. No meio do caminho, a empresa foi bastante ágil em colocar o Caio Paes de Andrade para dentro, né? Então, isso diminuiu um pouco as incertezas, beleza, agora tem um CEO de novo, mesmo que ele, né, mesmo com uma certa ausência de notório saber, de experiência do indicado, porque ele é formado em comunicação social e tem, no setor de energia, tem só 1 ano e meio que ele foi do conselho da Pré-Sal Petróleo, então assim, não tem muita experiência, mas
enfim, já resolve um problema, tem alguém na liderança de novo, e fica sempre aquela expectativa de que seja um CEO que seja capaz de se comunicar melhor com o mercado, melhor com os brasileiros também, para explicar a importância dessa paridade internacional. Então, assim, isso reduziu, tira uma incerteza do caminho, mas tem outras, né? As eleições se aproximam, então não tem nenhum consenso para suavizar a alta dos combustíveis, e aí no meio disso aí tudo, as ações ficaram mais voláteis do que o normal. É uma empresa que está muito barata e que paga um dividendo ainda muito alto, né? Ela já vem entregando um dividendo absurdo, quem é acionista de Petrobras sabe disso, ele vê na conta da corretora o dividendo pingando muito forte. Então, assim, a gente continua gostando do ativo, só que a gente não precisa mais ter 10% de exposição em Petro como a gente tinha antes, né? Uma exposição que, dado esse aumento de risco, ficou grande demais. Então, a gente decidiu reduzir para 5%, um ativo que a gente ainda gosta, mas é só isso, um controle de risco. Aumentou as incertezas, a gente diminuiu um pouco a posição, mas ainda gosta do ativo. Legal. E aí, de novidade, a gente tem a CPFL, né, Empresa de Energia de São Paulo. Eu queria entender melhor de que forma, né, não só a companhia, mas o setor, ele pode ajudar a blindar, né, digamos assim, aí, a carteira dos investidores. O setor de energia elétrica, ele é um dos mais resilientes, né, do país. Ele, enfim, é um setor que apresenta um crescimento moderado. Normalmente, uma empresa elétrica, né, de energia elétrica, a gente não vai ver ela dando aqueles grandes saltos de valorização. Ela está aqui realmente no portfólio, ela entra nesse papel de defesa. Normalmente são empresas que pagam dividendos bastante robustos e que em momentos de queda, como o atual, seguram um pouco a onda, né? Caem menos do que o mercado. Inclusive pode até subir, né, na contramão. O mercado caindo e as elétricas subindo, porque o mercado todo vai em direção dessas empresas mais resilientes. Então a gente gosta, né, do setor. A gente já tinha a Taesa um tempo atrás, a Taesa subiu muito, decidi zerar a posição, porque, né, colocar esse lucro no bolso, e agora a gente, pouco tempo atrás, entrou com a Alupar, que é uma par da Taesa, né, atua no mesmo segmento que é o de transmissão, e a gente seguiu olhando o setor, né, procurando outras oportunidades, e quem acompanha as carteiras sabe que a gente vai em nome de nomes, às vezes, não óbvios, né? A gente sempre olha aquilo que está fora do radar, porque eu acho que é ali que está o dinheirão, né? O consenso, você pegar carona com o que é consenso e eventualmente ganhar dinheiro, nunca vai ser uma valorização muito grande. Você vai acertar naquilo que está mais fora do consenso. E a gente sempre olha isso, e nesse caso a gente achou o nome de CPFL, né? Uma empresa que a gente não vê muito recomendada por aí, mas que paga um dividendo de uma forma muito grande, assim, muito absurda. E na verdade eu gostaria até de, nesse exato momento, chamar aqui uma participação especial da analista aqui que ajudou a olhar o setor, que olhou a tese de CPFL e que vai conseguir contribuir passando a sua visão, né, de quais são os melhores momentos da tese aqui, do que o investidor deve ficar de olho na CPFL, que é a Ângela Tosato. Olá, Érica, Murilo, investidores. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre a CPFL. Então, a CPFL, dentre os segmentos de atuação do setor de energia elétrica, ela teve 70% do EBITDA do último trimestre vindo da distribuição, que é aquele segmento que de fato leva energia para os centros consumidores, que somos nós, os clientes finais, indústrias, hospitais, enfim. Mas voltando um pouquinho aqui ao segmento de distribuição, também entendemos que é um dos que mais tem riscos por ser sensível à variação de renda dos clientes. Se por um lado o segmento de geração e de transmissão tem receitas certas contratadas, o de distribuição precisa que seus clientes paguem suas contas de energia para ter essa receita. Mas apesar disso, vemos nela uma boa oportunidade de ganhos significativos de dividendos. Então a política de dividendos da CPFL é robusta. Ela prevê um payout, que é aquele percentual mínimo do lucro destinado aos dividendos, de no mínimo 50% do lucro líquido, o dobro do mínimo estipulado por alguns de seus pares. O que é importante destacar aqui também é que nos últimos 2 anos o payout da CPFL foi de 100%, ou seja, a CPFL distribuiu 100% do seu lucro líquido entre os acionistas. E desde 2016, o valor em dividendos vem crescendo como um reloginho, conforme nós já comentamos no nosso relatório. Mas aqui,
não é só por causa dos dividendos robustos que a CPFL faz parte do nosso portfólio. Eu vou falar para vocês 3 gatilhos principais que podem destravar valor no curto a médio prazo para a empresa. Então, o primeiro deles é a estabilidade nas taxas de inadimplência, que nesse último trimestre bateu níveis históricos, porque, como eu comentei antes, o segmento de distribuição ele é o mais sensível à variação de renda dos consumidores. Mas parte desta estabilidade da inadimplência foi pela suspensão da bandeira tarifária vermelha, que reduziu significativamente a conta de energia. E a melhora dos níveis dos reservatórios afastaram aquele fantasma da crise hídrica que assolou o nosso país há um ano. Então, não vemos no curto prazo o retorno dessa medida novamente. Então, o segundo gatilho foi a continuação de uma retomada do segmento de distribuição da CPFL, que registrou um crescimento de 4,5% só no primeiro semestre desse ano. E muito disso foi em função da recuperação da classe comercial e do retorno da população também às suas atividades presenciais. O terceiro gatilho é o avanço da CPFL Renováveis, que é outra empresa subsidiária da CPFL, na exploração de oportunidades no mercado brasileiro de geração de energia elétrica. Então, hoje a geração corresponde a 25% de participação do EBITDA da CPFL, somente 25%. E é vindo através dessas fontes renováveis. Hoje, então, a CPFL já tem 96% do seu portfólio de geração a partir dessas fontes de energia. Mas aqui não é disso que a gente está falando. A gente está falando do aumento da participação total de geração de energia do país. E não somente da geração da empresa. Então, há uma aquisição nesse sentido que já chama a nossa atenção, é que a CPFL demonstrou interesse na privatização da CE Geração aqui do Rio Grande do Sul, como aconteceu no ano passado com a antiga CE Transmissão, que hoje é CPFL Transmissão. Então, essa privatização está prevista para o segundo semestre deste ano, né? E assim, então, como a CPFL, a CE Geração se destaca quando o assunto é geração através de fontes limpas de energia, pois o seu portfólio é composto por usinas hidrelétricas de pequeno a médio porte. Então, esses foram os 3 gatilhos que nos fizeram acreditar numa valorização no curto prazo da CPFL e, somados, claro, aquela forte geração de renda passiva através de dividendos, nos fizeram incluí-la no nosso portfólio a partir desse mês de julho. Vocês também acabaram reduzindo a Brasil Agro de 15% para 10% e, em contrapartida, aumentaram a exposição da Kepler Weber de 5% para 10%. Queria que você explicasse para a gente também por que você decidiu fazer essa mudança. De uma forma geral, a gente está distribuindo melhor os pesos entre os ativos recomendados. Porque até então a gente estava com algumas apostas, né, alguns nomes com 15%, por exemplo, de alocação. E qual que é o problema disso, né? Se acontecer algum problema com essa empresa, as ações caem bastante, isso atrapalha na rentabilidade da carteira como um todo, né? Então, da mesma forma, se tudo vai bem, você ganha mais dinheiro dessa forma. Só que o cenário está mais adverso, então a gente precisa controlar, distribuir melhor. Então, um ajuste vai um pouco nessa direção. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que, na verdade, a Kepler ela já chegou a ser 15% da carteira de dividendos em algum momento do passado. A gente veio reduzindo Kepler ao longo do tempo, conforme as ações iam avançando, iam subindo, colocando dinheiro no bolso. Kepler chegou a ter, e até então era apenas 5% da carteira. No meio do caminho também a gente acabou revisitando as contas e reajustando o preço para cima de Kepler, e as ações em junho caíram muito, né? Então, da mesma forma que a gente reduziu posição em Kepler porque as ações estavam subindo muito e colocando o lucro no bolso, agora as ações caíram bastante e nos parecia uma oportunidade de voltar a subir a posição. Então, é simplesmente isso, tá? A gente ajustando a alocação dentro do portfólio, dado o contexto de mercado, o preço das ações. E quem aparentemente concorda com a gente é a própria diretoria de Kepler, né? Porque a decisão já estava tomada, mas aí no final de junho, a diretoria anunciou um programa de recompra de ações significativo, pode recomprar até 10% das ações em circulação,
Então, assim, é um indicativo de que a própria diretoria também acha que as ações da Kepler possam estar baratas, né, para ela iniciar um programa de recompra. E, além disso, o resultado do primeiro TRI de Kepler foi muito bom. Então, assim, a gente via as ações caindo. Em meio a um resultado do primeiro TRI bom, a gente voltou a ficar confiante para aumentar a posição. E aí a escolhida, né, para reduzir foi Brasil Agro, porque era uma posição grande, a gente está com 15%, estava com 15% nela, e no limite, apesar de serem produtos e serviços diferentes, o Brasil Agro está ali voltada para o desenvolvimento, né, das terras, com plantação de soja, milho, enfim, feijão. A Kepler é armazenamento de grãos, mas no limite os dois estão expostos ao mesmo setor agro, né? Então, para também controlar um pouco a exposição ao setor, a gente decidiu reduzir Brasil Agro e subir Kepler, e agora os dois ativos com 10% cada, e combinando com a troca, né, com a redução em Petrobras e entrada de CPFL na carteira, a gente está com um portfólio ainda melhor diversificado, ainda mais equilibrado daqui para frente. É isso aí, então acho que a gente pode ir para a próxima carteira, né, Murilo, que é a de Small Caps. Bom, Murilo, para o mês de julho, vocês retiraram a Melius, né, da carteira, que era uma das empresas com uma tese aí bastante defendida pelo potencial que a empresa ainda tem de crescimento. Eu queria entender o que não agrada mais, digamos assim, né, não sei se é exatamente essa a palavra, mas quais são os pontos aí de atenção que fizeram com que vocês tirassem a empresa da carteira recomendada? Perfeito. A nossa leitura é que o cenário mudou e o risco aumentou. E a gente não abre mão de controlar risco por aqui. Tanto que a gente, historicamente, tem conseguido defender bem as quedas, né? Até maio, tirando junho da conta, a gente já tinha passado por 20 meses desde outubro de 2020, que foi quando a carteira de Small Caps começou. Nesse período de 20 meses, o SMLL, né, o índice de Small Caps da Bolsa, caiu, teve uma performance negativa no mês, em 11 desses 20 meses. Quando o Small Caps caiu, qual foi a performance da nossa carteira? Acho que essa é uma pergunta relevante aqui. Desses 11 meses, a nossa carteira só caiu mais do que o SMLL em apenas 2 ocasiões. Ou seja, em 9, a gente ou caiu menos ou inclusive subiu, enquanto o SMLL caía. Então, mostrando aí, né, esse nosso histórico de conseguir defender. O mês de junho, ele foi uma exceção. Nossa defesa foi vazada, né, a gente tem uma performance pior do que o SMLL em junho, mas e a gente não gosta quando isso acontece, a gente tenta sempre reajustar e ver o que aconteceu. Então, um dos motivos, né, era uma volatilidade muito grande das ações de Melius, e as notícias ruins, na verdade, não é especificamente da companhia em si, eu acredito, tá? É muito mais do cenário macro, do ciclo da alta de juros, que não acaba nunca, né? A gente está cada vez mais próximo dele, só que ele não chega, e diante das várias surpresas inflacionárias no caminho, né? Então, muito embora a gente esteja mais indiscutivelmente próximo do fim do ciclo, o cenário atual é de um juros alto por muito tempo ainda, tá? Para poder controlar a inflação. Então, esse cenário de juros altos por muito tempo deve seguir pressionando as empresas de crescimento e de tecnologia, tá? Então, esse é um dos motivos, tá? Ainda que a gente termine o ciclo de alta de juros e talvez isso permita uma certa respirada para essas empresas, não só Melius, né? Mas aí você pode botar na conta aí Inter, Magalu, Via, Localweb, todas essas empresas com essas características podem dar uma respirada, mas é uma respirada que talvez seja momentânea, tá? Porque o cenário é de juros altos, o cenário base agora é de juros altos por muito tempo. E aí essas empresas tendem a ser pressionadas, tá? Além disso, a gente tem outras incertezas, né? Você tem o PIB, né? A força da economia, por exemplo, você tem a questão das eleições, e aí como que o próximo presidente vai endereçar a questão fiscal, o que isso tem a ver? Porque isso pode elevar o risco país, e quando a gente aumenta o risco país, de novo, essas empresas que têm um fluxo de caixa muito grande, o valor delas vale, o fluxo de caixa do fraco valor presente, o risco país aumenta, vale menos. Então, é um fator que a gente tem que olhar. Quando a gente olha para a empresa agora, o lado micro,
Em questão de resultado, ela vem entregando, na minha visão, um resultado até bom, tá? Ela vem crescendo volume de venda de receitas, a quantidade total de compradores tem surpreendido bem também. E era uma empresa que até abrir capital na bolsa, ela tinha um fluxo de caixa, ela gerava lucro, só que ela entrou na bolsa e captou dinheiro e começou um plano de expansão grande, e aí hoje, inclusive, o próprio EBITDA da companhia é negativo, porque ela contratou muita gente, por exemplo. Então, nesse cenário que está privilegiando, como eu já comentei, as empresas mais robustas, as que geram fluxo de caixa, que tem lucro, paga dividendos, as blue chips, empresas ligadas a commodities, Melius não é nada disso, está na outra ponta, né? Então, as ações vêm sofrendo ao longo dos últimos meses, tá? E é por isso, e dada essa perspectiva dessas indefinições de juros altos e economia e questão fiscal, a gente decidiu que, cara, acho que talvez deve continuar pressionado durante muito tempo. Olhando para o longo prazo, a tese, né, de meio que se mantém no sentido de que tem uma pesquisa da WorldPay que ela fala que a expectativa de crescimento no e-commerce no Brasil deve ser de aproximadamente 56% para 2024, que é daqui a pouco, né? A gente já está no mês de 2022, mês de 2023, 2024, vai subir mais de 50%, segundo a pesquisa. Então, você ainda tem uma população brasileira que utiliza relativamente poucos bancos digitais e Melius foi nessa direção bastante recentemente, né? De ter serviços financeiros dentro do aplicativo. Então, no longo prazo, talvez ela sofra esse movimento. Agora, no curto prazo, é pressão para cima dessas empresas de tecnologia e de crescimento. Então, assim, faz parte do jogo, né? Para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa ir nesses nomes mais fora do radar, que tem potencial de alta, e nem sempre isso vai acabar se confirmando. Aí, no caso de Melius, houve essa mudança de ciclo bastante grande, de Selic indo para 2% para 13%, justamente um cenário complicado. A gente viu aí muitas startups, de fato, demitindo funcionários, né? Nomes grandes aí do mercado, e Melius na ponta contrária, né? Melius contratando muita gente. Então, assim, ou Melius está mil maravilhas, ou ela está no sentido contrário do que as startups estão fazendo. Então, é um ponto de atenção, né? Então, a gente decidiu ficar de fora, porque a incerteza aumentou. A gente gosta do ativo, entende essa visão de longo prazo, mas o curto prazo incomoda, tá? Então a gente prefere esperar um pouco, ver se esse cenário melhora, mesmo que isso implique em pagar um pouco mais caro pelo ativo daqui para frente, mas com um cenário melhor desenhado, tá? Quando é um ativo que apanhou muito, se esse cenário de fato melhorar, se inverter, o potencial de alta é muito grande. Então, ainda que a gente perca um pouco dessa virada do ativo e pague um pouco mais caro por ele lá na frente, o potencial de alta é tão grande que, enfim, se isso acontecer, a gente vai voltar para o ativo e vai ganhar nessa alta. Mas hoje o cenário ficou bastante incerto, a gente decidiu aceitar o prejuízo, partir para outra, que nesse caso a gente enxerga que é a melhor opção. Ótimo, Murilo. Até acho que vai de encontro muito com a próxima pergunta, né? A sua explicação, porque eu ia justamente perguntar sobre as reduções que vocês fizeram em Jalles Machado e Petz, né? Que eu acho que está muito ligado ao que você comentou. Essas empresas de crescimento acabam sofrendo muito, né? Com a alta de juros, especialmente. E aí temos uma grande novidade que é a Minerva, né? O frigorífico Minerva. Eu queria que você explicasse para a gente como é que esse papel ele pode ajudar a equilibrar, digamos assim, né? O portfólio aí de investimento dos investidores, principalmente quando a gente fala desse momento mais desafiador para essas empresas de alto crescimento. Não tem jeito, a gente tem que dançar conforme a música, é simplesmente isso. Se a gente for bater, né, tentar fazer uma briga de braço aqui contra o mercado, a gente vai perder. A gente não tem força para brigar contra, né? E hoje, o mercado ele está indo em direção a essas empresas que geram fluxo de caixa, são resilientes, que pagam dividendos, né? No caso aqui da Minerva especificamente, a gente tem uma proteção adicional que é uma empresa exportadora, então a receita é dolarizada. Então, no caso aqui, só passando brevemente a redução de Jalles Machado e Petz, vai nesse sentido de equalizar, né, distribuir melhor as alocações dentro dos ativos recomendados,
Jalles e Petz são empresas que caíram também bastante no mês de junho, e como a gente tinha uma posição muito grande nelas, foi um dos motivos para a performance da carteira em junho não ter sido boa, tá? Então, a gente não quer que isso aconteça mais, a gente está reduzindo a posição nelas e entrando agora com um ativo que agora, Minerva vai ser, é o único ativo da carteira que tem 15% de exposição a partir de agora. E a gente tem uma confiança no ativo por todos esses pontos que eu já comentei. Gera fluxo de caixa, receita dolarizada por ser exportadora, endividamento controlado e paga dividendo pra caramba. Né? É uma das melhores pagadoras de dividendos na Bolsa. Inclusive, a gente está até olhando ela para dividendos, né? Mas lá tem JBS também, que é uma outra empresa que a gente gosta pra caramba, é briga de... não dá para falar de cachorro grande, porque a JBS perto da Minerva é muito maior, né? A JBS é uma colosso realmente, mas o fato é o seguinte, além desses pontos que eu já comentei, que essas características que nos fariam gostar da empresa em qualquer cenário, especificamente nesse de aversão a risco que a gente gosta ainda mais, além disso, tem a outra questão que é o seguinte, só dando uma pequena contextualização do setor de proteína animal, o cenário mudou muito a partir de 2018, porque teve a peste suína na China. Né? Então, o chinês, ele começou a consumir muita carne, ao invés de carne suína, carne bovina, a partir de agora. E esse consumo de carne, a tendência é dele seguir aumentando, ainda mais porque o chinês ele está ganhando poder de compra, ele vem ganhando poder de compra ao longo do tempo. Então, a carne bovina, que é uma carne mais cara do que a carne suína, ele está conseguindo comprar cada vez mais. E ele está caindo no gosto do chinês, esse negócio de comer carne bovina, ao invés de ser carne de porco, historicamente. Né? Então, em 2018 esse cenário muda e ele se mantém até hoje, tá? É um negócio que aparentemente virou uma chavinha lá e o chinês está cada vez consumindo mais carne mesmo daqui para frente. E olhando agora, porque isso é uma trajetória um pouco mais de longo prazo, né? Esse aumento do poder de compra do chinês e ele consumindo mais carne bovina. Olhando para os próximos um ano e meio, a gente pode estar muito prestes a entrar num novo ciclo positivo para o setor de proteína animal. Na prática, isso implica em maiores margens, tá? Para as empresas de uma forma em geral. Então, Minerva, que hoje tem uma margem ali de 9% a 10% de margem EBITDA, com esse ciclo pode chegar a 11%, 12%, tá? Parece pouca coisa, mas como a gente está falando de uma receita bilionária, é muito impacto para a companhia, tá? Essa mudança de margem EBITDA. Então, a gente está bastante confiante de que a combinação de todos esses fatores, a característica da própria companhia de ser geradora de caixa, tudo isso que eu já te falei, a peste suína que mudou o jogo, aparentemente de vez, de 2018 para cá, e esse ciclo positivo do setor de proteína animal como um todo, e esse ciclo positivo pode começar já nesse segundo semestre de 2022. Então, é um case que a gente tem bastante confiança e a gente está tranquilo em ter 15% em Minerva hoje por conta de todos esses fatores. O mercado na Bolsa azedou, cara, é um ativo que possivelmente vai cair menos, tá? Por ser dolarizado, pagar dividendos e tudo isso que eu comentei com você. Então, essa é a mudança, é um nome que a gente gosta bastante e é a nova empresa a entrar na carteira de Small Caps. É isso aí. Então, Murilo, agora a gente acho que pode ir para a fase final aí com as respostas, né, de algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Bom, eu vou começar com a pergunta do Rodney Santos. Uma empresa poderia iniciar uma recompra de ações, né, pensando em influenciar e manobrar o mercado? Qual que é a sua avaliação aí, Murilo, sobre isso? Olha, é Brasil, né, cara? Então rola coisa muito pior do que isso, inclusive. E sim, a empresa pode sim iniciar uma recompra pensando em influenciar e manobrar o mercado. Existe essa possibilidade. Então, por isso que quando a gente fala da recompra, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. Ela é um fator que pode indicar que a diretoria enxerga as ações como baratas, mas pode ter sim sempre esse viés de manipulação. Então, por isso que não dá para olhar só essa questão, não teve recompra, tá barato, vou comprar. Não. A empresa é boa, né? E principalmente aí você olha a governança corporativa, né? Quando você vai analisar uma empresa, a governança corporativa é boa da empresa, quem é que está na direção, quem é que manda na empresa, né? Quem é o dono, quem é que toma a decisão lá dentro? Tem histórico
de renome, o histórico é de notícias negativas, né? Você abre um Google aí, vê quem é o dono e só tem manchete negativa sobre a empresa. Então a gente tem que dar uma olhada sobre isso. Se o histórico da governança aí da própria empresa em si é bom, aí você fica um pouco mais tranquilo, né? Ainda mais se você analisa toda a empresa, toda a companhia e vê as ações caindo de fato, e aí vem o programa de recompra, isso pode ser uma boa sinalização. Agora, uma empresa que historicamente, por exemplo, não paga dividendos, é uma empresa de crescimento, de tecnologia, e aí ela e já tem esse histórico de governança ruim, de repente ela inicia um programa de recompra grande, esse é um sinal que, assim, não necessariamente significa que ela está ali para manobrar o mercado, né? Tem que dar uma olhada, mas a gente tem que ficar de olho, tá? Não dá para colocar a mão no fogo e falar que toda recompra é ativo barato e é isso aí, vamos comprar, vamos entrar junto. Não, a gente tem que analisar caso a caso, porque infelizmente o Brasil não é para amadores, não. É isso aí, então. Agora a gente tem, na verdade, comentários, né, que chegaram aqui por meio dos nossos programas sobre a Melius. A gente separou aqui o comentário do Felipe Marietti. Outra empresa que quebra para mim é a Melius, essa não passa de 2 anos. O Rafael G, também falando da Melius, essa empresa é muito fraca, o conceito dela não é bom. Empresa de cashback acho que não vai vingar. O Cláudio também fala que parece que a Cash 3, no caso a ação da Melius, nunca chega ao fundo do poço. Bom, aproveitando que vocês retiraram, né, o papel da carteira, Murilo, se você puder comentar um pouquinho aí sobre essas afirmações, né, esses comentários aí que os investidores fizeram sobre o papel. Vamos lá, eu vou de trás para frente ainda, né? Porque o Cláudio falando aqui que Cash 3 nunca chegou ao fundo do poço, aqui eu tendo até concordar um pouco com ele, assim, eu acho que talvez não tenha chegado mesmo ainda, porque o cenário, como eu comentei, é de juros altos por muito tempo, então essas empresas de crescimento e tecnologia podem continuar pressionadas daqui para frente, tá? Então, enfim, é muito difícil acertar esse negócio de fundo do poço, por isso que a gente toma bastante cuidado quando a gente vai falar isso, né? De tentar pegar a faca caindo, né? Espera um pouco terminar de cair e aí depois a gente ver o que faz daqui para frente. Aí, sobre o comentário do Rafael, o conceito dela não é bom, que é empresa de cashback, é o seguinte, né? Você tem os bancos digitais que eles entraram no mercado oferecendo tarifa zero para tudo, e aí ganharam muitos clientes, né? E cresceram clientes para caramba nisso e começaram, inclusive, a ameaçar os bancos tradicionais. Qual que é o problema dos bancos digitais? Né? Esse problema é a rentabilização, né? De como é que vai ganhar dinheiro cobrando sem cobrar taxa. Enfim, esse aí se bancos digitais vão ganhar dos bancões, aí é uma outra história, não vou nem entrar nesse mérito agora, mas qual que é a questão de Melius? Melius foi no caminho contrário, porque Melius, ao entrar pelo cashback, ao começar pelo cashback, ela ganha dinheiro pelo cashback, né? Ela é lucrativa nesse ramo. E aí agora, ela decidiu, recentemente, entrar nesse negócio de banco digital também, né? Então, agora que ela tem um segmento que dá dinheiro, que é o cashback, embora tenha bastante concorrência aqui nesse negócio de cashback, né? Mas, por outro lado, o cashback também bastante subpenetrado. Então, tem espaço para todo mundo que vem para cashback crescer junto, sem ter uma briga muito grande ali de concorrência, né? Mas, enfim. Então, Melius está indo no sentido contrário. Melius está indo para o banco digital e pode crescer para caramba se ela conseguir ganhar cliente ali. Então, esse que é o business dela. Enquanto os bancos digitais nasceram com uma dificuldade de rentabilizar e agora buscam uma forma de se rentabilizar, Melius já nasceu sabendo rentabilizar e agora quer simplesmente crescer, né? Através, por exemplo, de serviços financeiros. Então, enfim, não é garantia que isso vai dar certo, mas é um modelo de negócio, enfim, esse caminho de começar por algo lucrativo e agora buscar o crescimento é um caminho, no mínimo, interessante, né? Que vai, enfim, resolve um problema que os bancos hoje têm, que é rentabilidade, né? Aí agora o comentário do Felipe, que, enfim, que Melius quebra, que não passa de 2 anos. Olha, Melius hoje tem 500 milhões de reais no caixa. É o maior caixa da história de Melius. Hoje a empresa vale 1 bi. Tá? Então, o que ela tem de caixa hoje já é metade do que ela vale. Até onde Melius pode cair? Enfim, se a empresa começar a valer menos do que o caixa, não sei se faz muito sentido isso, porque
é uma empresa que hoje, comparado com o Melios de 2 anos atrás, é uma empresa muito melhor, né? Com uma empresa maior, com mais profissionais capacitados ali dentro. Hoje, dentro do ramo de cashback, por todo o histórico que a empresa tem, ela é que tem mais know-how, muito embora tenha muitos concorrentes e concorrentes capacitados, são empresas grandes que estão entrando nesse negócio de cashback, então não dá para menosprezar de forma alguma, mas Melios é que tem mais know-how nisso, e sem falar de todos esses novos segmentos que ela entrou. Então hoje ela tem serviços financeiros, ela tem até a possibilidade de investir em criptomoedas dentro do aplicativo, ela tem um cartão próprio, o novo aplicativo dela foi remodelado, então assim, quebrar, se você falar que vai quebrar porque as ações caíram, então você põe aí no meio Magalu, Inter, Via, né? Porque, enfim, local web, sendo que não é esse o cenário, né? Quando você olha para o operacional, porque as empresas vêm entregando de resultado, ainda tem algum valor ali dentro, né? Então, não acho que quebra. O que pode acontecer com o Melios, por exemplo, é o que até volta e meia é um ruído que envolve a Via, né? De alguém comprar a Via, pode ser Magalu, Americanas, enfim. No caso de Melios, alguém pode vir aqui e comprar Melios daqui para frente. Agora, quebrar, eu acho que tem mais um chãozinho aí pela frente antes disso acontecer, tá? É óbvio que não dá, assim, para falar que nunca vai acontecer, é uma empresa pequena, né, ainda, então tem bastante água a passar debaixo dessa ponte. Nesse cenário de macroeconômico mais desafiador, não dá para cravar nada daqui para frente. Mas eu não apostaria na quebra de Melios, não. Acho que é uma empresa que enfim, tem valor, e se as ações continuarem caindo, o que pode acontecer daqui para frente é uma outra empresa maior vir comprar a empresa. É isso que pode acontecer com o Melios, na minha visão. Não, é bem interessante isso, né, Murilo? Porque não é, o pessoal olha para a ação ali e já se espanta, né? A ação caindo, mas não é só isso, né? Você tem que olhar o balanço, ver o que a empresa, os resultados da empresa. Bom, pessoal, é isso. A gente está chegando aqui no fim do programa de hoje. Hoje a gente não fala sobre a carteira Top 10, mas ela está disponível lá no nosso site, o investnews.com.br. E eu queria aproveitar o momento para pedir, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, enfim, enviem para a gente, que a gente tenta responder ao longo dos programas, das nossas programações, especialmente aí no Analistas em Ação. E lembrando que o Analistas vai sempre ao ar aos domingos de manhã, a partir das 9 da manhã vocês já conseguem aí conferir os nossos conteúdos. E é isso, Murilo, queria agradecer mais uma vez aqui sua participação, sua ajuda. É isso, é sempre um prazer, contem sempre comigo, na alegria ou na tristeza estaremos aqui. O mês de junho de novo ruim, mas as carteiras, olhando para o histórico de longo prazo, a gente segue abrindo distância para os nossos principais benchmarks. Então, um cenário bastante incerto, bastante volátil na Bolsa Brasileira, mas a gente tem a convicção aqui de que segue fazendo um bom trabalho. Obrigado aí pelo carinho de todos, forte abraço, bons investimentos para todo mundo aí, até mais. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem o conteúdo aí com quem vocês acham que pode se interessar pelo nosso conteúdo. E é isso aí. Um bom domingo a todos e até um próximo programa.